Estamos em Caxias do Sul, numa comemoração maravilhosa, 31ª edição do Dia da Bandeira, valorizando empreendedores, tecnologias, processos, o setor metal mecânico, metalúrgico e elétrico, nesse campo aqui de 17 municípios da região do Cimex, mas com uma visão de mundo, até porque a maioria aqui está viajando pelo mundo, participando de feiras internacionais e mostrando que aquele trabalho da Didia lá atrás, essa mulher que construiu toda a história da metalurgia aqui, nos traz a importância da mulher desde o início da história, que muitas vezes não é lembrado. E eu gostaria de que tu passasse para o público como é que tu está vendo isso, a oportunidade de ter uma mulher, está dentro de uma estrutura pública, que a gente está aqui encontrando problema onde a gente vai. O país está num nível de corrupção, de desvio, de falta de logística, de estrutura, que é uma vergonha para nós. Nós aqui estamos recebendo 7, 8% de retorno para o município dos impostos, que para mim é uma vergonha absoluta. E tentamos fazer um país melhor, mas está muito complicado. Como é que tu vê isso, liderando um processo desse? Primeiro eu quero dizer da alegria que é estar aqui em Caxias do Sul, numa homenagem aí de um prêmio tão importante como esse, da metalurgia, que na verdade reconhece os trabalhos de uma mulher, né? Dentro de todo esse cenário aí do Brasil, esse Brasil que é empreendedor, né? E hoje vendo aí que Caxias do Sul, na verdade, lidera no nosso país, um dos municípios mais empreendedores do nosso país e que é o Brasil que dá certo, né? Um Brasil diferente de todo o resto que nós temos, diante de toda essa incerteza que você diz, política, econômica, né? Jurídica, inclusive. Jurídica, principalmente, né? E ver aí o prêmio Gigia. Então eu quero dizer da alegria isso, mas ao mesmo tempo dizer, né, o quanto eu me emocionei nessa noite. Me emocionei com histórias reais, história de quem hoje, talvez, quem ganha o Bolsa Família não vai viver essa história, porque são pessoas que desde cedo aprenderam a trabalhar, a lutar por um município, por um estado melhor, pela economia do nosso país, e isso é muito gratificante. Então quero parabenizar esse prêmio, né, a toda aí a indústria, o comércio aqui de Caxias do Sul, que tem feito um trabalho assim muito significativo e reforçar esse trabalho da mulher. Uma das mulheres foi homenageada hoje, né, e eu saio daqui muito feliz exatamente por entender que esse trabalho são de homens, mulheres, de valores, que estão no cidadão brasileiro, que está no mercado de trabalho e está aí dando o máximo que pode da sua força, né, do seu comprometimento com a nação para poder fazer esse país melhor. E lá na Câmara dos Deputados, a gente está lutando, né, por esse momento tão difícil que nós estamos vivendo, para tentar aí minimamente não enterrar o que é a democracia no nosso país. Então, a gente fica feliz de ver Caxias do Sul se superar diante de tantas crises num momento como esse do nosso país. Qual é a tua bandeira lá no Mato Grosso? Como é que tu te elegeu? Então, eu me elegi na defesa dos consumidores, mas aí numa bandeira contra alguns problemas no serviço público, e em especial o transporte coletivo, né, em que eu descobri um superfaturamento lá no transporte coletivo, e quando eu denunciei, ao invés de ser premiada, eu fui exonerada do cargo que estava, né? Mas o povo reconheceu e o povo quer sim gente correta, gente que esteja lá na Câmara dos Deputados lutando pelos nossos direitos, mas ao mesmo tempo fazendo justiça a essas empresas, fazer o divisor de águas daquelas que realmente prestam um serviço relevante para a nação e aquelas que estão ali só para lucrar. Então isso é importante, né? E o Rio Grande do Sul nos dá uma aula de tudo isso, diante do quanto é importante o nosso dever cívico aí se ressaltar, e principalmente no próximo ano, 2026, que se nós não quisermos aí esse populismo de novo do governo, nós temos que mudar o nosso voto. Tem uma luz no fim do túnel aí, né? A gente está aqui cobrando há muito tempo, para quem está produzindo, e a maioria de nós empresários, que temos pequenas empresas, a gente levanta desempregado todo dia, tem que pagar a conta e não tem bolsa nenhuma para ajudar, o juro está caro, a logística está ruim, e a maioria dos representantes, inclusive, a gente está disputando aqui uma deputada, a maioria desses políticos que estão aí não nos representa. E quando a gente vê opinião assim, uma visão de comunidade, realmente de apoiar para todo mundo é importante, independente de que lado esteja, mas de maneira correta. Acompanhe a programação nossa aqui para ver gente qualificada melhorando, dando pelo menos uma luz no fim do túnel para esse país. Acompanhe aí.